A aula pública está de volta com a leitura dramática e a análise do professor Tércio Redondo sobre o livro Conversa de Refugiados. Os dinamarqueses têm um humor proverbial. Eles são muito espirituosos. Até hoje comprazem-se em falar de um ministro das finanças, o único de quem receberam alguma coisa em troca de seu dinheiro, dando-lhe uma piada. Por serem tão bem-humorados, estavam convencidos de que o fascismo não teria lugar entre eles. Infelizmente, o fascismo não se ofendeu por não ter sido levado a sério na Dinamarca. E certa manhã surgiu nos céus com uma dúzia de aviões e ocupou tudo. Os dinamarqueses sempre disseram que o seu humor é lamentavelmente intraduzível, consistindo de diminutas torções linguísticas dotadas de uma graça particular. Isso deve ter contribuído para que os alemães mal notassem que não eram levados a sério por lá. É insuportável viver num país sem humor. Mais insuportável, porém, é viver num país onde ele é necessário. Quando a minha mãe não tinha nada, não tinha nenhuma manteiga para nos dar, ela passava humor na fatia de pão. O gosto não é ruim, mas não satisfaz. Quanto ao humor, penso sempre no filósofo Hegel, de cuja obra eu emprestei alguns livros da biblioteca a fim de me preparar filosoficamente para conversar com você. Conte-me sobre o que leu. Eu li o seu livro A Grande Lógica. É um dos maiores livros de humor da literatura universal. Trata-se do modo de vida, dos conceitos. Aquilo que a ordem afirma, a desordem, sua inseparável parceira, contesta imediatamente, se possível de um golpe só. Uma não pode viver sem a outra, tampouco com a outra. O livro trata apenas de tais conceitos? O livro trata da maneira como podemos intervir nas causas dos processos em curso. A gaiatice de uma determinada coisa, o Hegel deu o nome de dialética. Como todos os grandes humoristas, apresentou tudo com um semblante de extrema gravidade. Onde é que você já ouviu falar dele? Na política. Esse daí também é um dos seus gracejos. Até hoje eu não conheci alguém desprovido de humor que tenha compreendido a dialética de Hegel. A melhor escola de dialética é a imigração. Os dialéticos mais argutos são os refugiados. Viva a dialética! Vocês notaram que o humor assume duas facetas aí, né? Tem um humor infeliz, né, que fica por conta, no caso ali, dos dinamarqueses, né, que resolvem fazer graça, né, com aquilo que não tem graça nenhuma, né? Resolvem fazer humor, fazem piada dos alemães, né, e quando os alemães chegam, ri por último quem ri melhor. Né? Aí os alemães é que pregam uma peça neles e eles começam a pagar uma conta muito alta, né, pelo fato de não terem levado a sério, né, aquilo que tinha que ser levado muito a sério. Bom, o outro aspecto do humor, evidentemente, o Brecht relaciona a dialética e particularmente a dialética do Hegel, né, dizendo, como vocês acabaram de ouvir, que ele não conhecia ninguém, aí a personagem dizendo, né, que tivesse alguma vez na vida entendido o Hegel e sua dialética, né, se esse alguém não tivesse provido de humor. Por quê? Porque a dialética é justamente esse terreno extremamente escorregadio, né, que nos torna frequentemente inseguros, porque ela não dá, digamos, aquele ponto fixo, né, de apoio, né, e nós temos que aceitar o jogo, que é o jogo da realidade, o jogo das transformações, o jogo das contradições. Essa, na verdade, é uma contradição com a qual nós mesmos nos deparamos o tempo todo, com a qual esses refugiados aqui desse livro do Brecht estão se deparando. Né? São as contradições. A vida é composta de contradições, queiramos ou não. Né? Quem é capaz de enxergar, está atento a isso, né, vai certamente enxergar mais longe, vai ver as implicações, né, de tudo aquilo que está acontecendo e daquilo que é possível fazer.
porque vamos fazer um segundo comentário. O Brecht, quando está escrevendo essas coisas, ele não está interessado simplesmente em compreender o sistema. A compreensão é necessária e o exercício para a compreensão é árduo, porque exige muito estudo, um estudo colossal de diversas disciplinas, de diversas ciências, mas essa compreensão, ela se torna de fato compreensão quando ela visa a transformação. Isso é pensamento dialético, materialista, né? E aí entra o Marx, que o Brecht foi encontrar. O Brecht não encontra o Marx assim porque ele fosse, digamos, um jovem revoltado, ou que ele fosse já desde muito cedo revolucionário. O Brecht vai encontrar o Marx relativamente tarde, né? Já passada, digamos, a fase dos estudos universitários, que ele, aliás, abandonou em favor do teatro. Mas o Brecht ele está interessado em fazer uma peça sobre o funcionamento das bolsas de valores, de mercadorias. Quando ele começa a estudar o funcionamento das bolsas, ele começa a ter que pesquisar. Ele lê muitos livros sobre isso, inclusive pega um trem lá da cidade dele e vai até a Áustria encontrar um cidadão que tinha trabalhado na Bolsa de Nova York por quase 3 décadas. E foi se entrevistar com esse cidadão, que o recebeu, porque ele queria explicações sobre o funcionamento. Ele volta sem explicação nenhuma. O que ele descobre é que um fulano que trabalhou, sei lá, 20, 30 anos na Bolsa de Nova York, um grande operador da Bolsa, não tinha uma explicação razoável para o funcionamento daquilo. Por quê? Porque o capitalismo ele apresenta essa aparência de ordem, de organização, mas é uma coisa completamente desorganizada. O capitalismo desorganiza totalmente as nossas vidas. A propriedade privada, a exploração do homem pelo homem, não é uma coisa que organiza a vida, que imprime harmonia no convívio entre os homens. Pelo contrário, desorganiza tudo. Uns ficam muito pobres, muito ferrados, outros enriquecem de uma maneira absurda, não sabem nem o que fazer com todo o dinheiro que têm, né? Hoje nós estamos vendo o que significa um capitalismo que está na beira de destruir o planeta ambientalmente. Isso é uma coisa totalmente insustentável, essa ideia. Não, o mercado se autorregulamenta para produzir o que quiser, sim, para produzir destruição, um consumo desbragado de matérias-primas de todas as ordens, o consumo, estão estragando tudo. Na escola, nós aprendíamos coisa como a diferença entre as classes sociais, que eram objeto de uma disciplina. Os filhos da gente bem de vida eram bem mais tratados do que os filhos da gente que trabalhava. Se essa disciplina fosse retirada da grade curricular das escolas de hoje, apenas a vida ensinaria aos jovens essa diferença que é sumamente importante. Seu indulgente ponto de vista sobre a escola é inusitado e, por assim dizer, dotado de uma perspectiva privilegiada. Brecht faz sempre aquilo que nós podemos chamar tranquilamente de teatro político. Ele concebe, lá na segunda metade dos anos 20, aquilo que hoje nós chamamos de peças didáticas, numa tradução portuguesa possível para o termo, ou peças pedagógicas, ou peças de aprendizado, alguma coisa assim. Essas peças eram essencialmente políticas, destinadas não ao grande público que ia ao teatro, mas era uma peça destinada a militantes políticos. Podiam ser os atores, podiam ser estudantes de uma escola, podiam ser operários. Eles mesmos encenavam e aprendiam com a encenação. Encenando, você mesmo aprendendo. Você era ator para você mesmo, de certa maneira, né? Personagem para si mesmo. Ao lado disso, ele vai desenvolver, né, uma outra possibilidade do teatro dele, é o chamado teatro épico, ou teatro dialético, em que ele faz disso, digamos, a ênfase política, ela nasce, quer dizer, ela surge, e aí você tem necessidade de romper com uma tradição anterior do teatro, que era chamado teatro dramático, né?
O teatro, por que a gente chama de teatro épico? Porque é um teatro narrativo, em que você não tem mais aquela obrigação de fazer de conta. Você não tem mais obrigação de fazer com que o autor encarne a personagem de tal maneira que aquilo crie nos espectadores, né, uma sensação de empatia. Você se reconhece naquilo, então você chora com aquilo, você ri com aquilo, e você como espectador se vê totalmente absorvido e de maneira acrítica com relação àquilo que está acontecendo. O Brecht fala, isso não serve para o meu teatro. Eu quero o quê? Criar instrumentos de distanciamento de tal maneira que aquilo que está sendo encenado no palco seja objeto de reflexão no momento mesmo em que está sendo encenado, que aquilo esteja de alguma maneira fomentando a minha atitude crítica com aquilo que está sendo encenado. Estou falando aqui de maneira muito grosseira sobre aquilo que foi o grande teatro épico, mas só para dar uma ideia do que o Brecht está fazendo nessa época em socorro da necessidade de fazer teatro político, visando a compreensão desse mundo e a sua transformação. A aula do professor Tércio Redondo foi muito boa para dar essa visão sobre uma situação que a gente está passando agora, que é a dos refugiados, ainda pegando uma visão do passado. Eu acho que a conversa entre refugiados, o texto que foi traduzido aqui no Brasil, de Bertolt Brecht, representa uma parábola, né? Um ótimo espelho da nossa época.